Oi, turma. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os pronomes. E para começo de conversa, nós vamos entender um pouco sobre o conceito de pronome. Então, o pronome ele é uma palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando assim sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo citando-as no espaço e no tempo. Então, o pronome ele vai acompanhar ou mesmo substituir o substantivo, ou seja, o nome. Por isso que nós chamamos pronome, porque ele substitui o nome, né? Então nós temos um nome que geralmente sempre vai ser um substantivo e esse pronome ele vai se referir a essas pessoas do discurso, a esses substantivos que são as palavras que caracterizam os seres, colocando aí outras palavras para dar essa substituição. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essas pessoas envolvidas no discurso, que é a conversa em que vai se falar entre duas ou mais pessoas, tá bom? Então, prestem bem atenção na imagem que nós temos aí na tela para que você possa entender um pouco melhor. Hoje nós vamos tratar dos pronomes pessoais, lembrando que os pronomes eles se subdividem em outros mais. Hoje nós vamos trabalhar apenas os pronomes pessoais. Então, atentem bem, prestem bem atenção para quando nós temos uma conversa com um colega na sala de aula, quando nós falamos sobre uma outra pessoa que não está presente. Então, naquele discurso, que na verdade vai ser a conversa que nós vamos ter com o nosso coleguinha, a gente vai utilizar três tipos de pessoa, ou seja, três tipos de pessoas na situação da nossa conversa. Então, nós vamos ter a primeira pessoa, tá bom? Que será aquela que fala. E nós vamos ter a segunda pessoa, que é a quem se fala. E nós vamos ter a terceira pessoa, que é aquilo ou aquela pessoa de quem se fala, né? O que se fala. Então, como nós observamos, nós temos essas três divisões de pessoas que são as situações dentro da conversa, tá? Dentro do discurso que nós vamos ter com o nosso coleguinha. Então, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, que é quem fala, para quem se está falando e de quem ou do que se está falando. Vocês já perceberam que quando a gente está conversando com um coleguinha, a gente sempre utiliza palavras que são pronomes como eu, tu, ele, nós, enfim, vamos utilizando sempre outras palavras que são os pronomes pessoais para poder nos referir a situações de pessoas que não estão presentes ou de situações outras, tá bom? Então, mais um pouco sobre a questão da definição, mais uma vez, de pronome, para ir fixando melhor com vocês, tá bom? Então, pronome é uma palavra variável em gênero, número e pessoa, que representa ou acompanha o substantivo, que é o nome, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, que é a conversa, ou situando, colocando elas ali no tempo e no espaço da conversa, que é o discurso. Quando o pronome representa o substantivo, dizemos que ele pode se tratar de um pronome substantivo, porque ele acompanha, ele está ali junto com o nome, certo? Então, como nós vimos, os pronomes eles vão caracterizar, indicar e se referir aí à questão do nome, né? Da situação daquele discurso, da conversa. Então, nós temos sempre que observar que muitas vezes, por exemplo, se eu falo, Maria esteve na minha casa hoje à tarde. Então, eu poderia dizer, depois, dentro dessa mesma conversa, após falar o nome de Maria, eu diria: Ah, ela foi hoje à minha casa à tarde. Então, o ela seria o pronome que iria substituir o nome, que é o substantivo Maria,
dentro do discurso, que é a conversa que nós estamos tendo. Agora nós vamos ver alguns exemplos de pronomes pessoais, certo? Como vocês estão vendo aí nessa tabela, nós temos o número, que é o singular e plural. Singular indica individualismo, né? Indica apenas um, e o plural já é um conjunto maior, é uma quantidade maior, mostra aí uma variedade. Nós temos a pessoa, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e logo abaixo nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, novamente, só que agora do plural, indicando uma quantidade maior, certo? E nós temos o sujeito, né, que é o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. A gente percebe que aí no singular nós estamos nos tratando apenas de uma pessoa na situação, um sujeito apenas. E já nessa parte de baixo, onde nós temos aí o plural, nós temos a primeira e a segunda pessoa e a terceira também, mas eles já indicam aí uma quantidade maior, uma variedade maior, certo? Por isso que nós subdividimos entre singular e plural. Por isso que fica aí a pessoa primeira, segunda e terceira, tanto para o singular, tanto para o plural, certo? Então, observem bastante essa tabelinha aí no lado do sujeito, que é o que mais nós vamos utilizar, e observar bastante dentro dos pronomes pessoais, que é o eu, o tu, o ele, o nós, vós e o eles, certo? Agora, mais à frente, nós vamos ver mais uma vez outra tabelinha que vai exemplificar um pouquinho melhor, certo? Então, nós temos a pessoa aí novamente, primeira, segunda e terceira pessoa, e nós estamos exemplificando o singular, eu, né, tu, ele ou ela. E abaixo nós temos outros exemplos que nós também podemos utilizar, certo? Como o mi, o mim, né? E o migo, que é, por exemplo, quando eu digo que estar comigo, ou seja, estar com o eu, que é a primeira pessoa do singular, certo? Ou no caso do tu, ti, né? O T com i, ti também, e o tigo, que é quando eu digo que está contigo, ou seja, está com você, né? Que também é uma forma de indicar um pronome pessoal. E abaixo, quando a gente fala ele ou ela, e nós falamos o, a, lhe, si ou sigo, que é consigo, certo? Quando a gente utiliza esse pedacinho para poder colocar aí fazer o outro formato do pronome pessoal, certo? Aqui nós temos algumas pequenas frases que nós podemos utilizar no dia a dia e utilizar alguns pronomes pessoais, como por exemplo, aí nós temos uma parte em branco e temos a frase à frente. Então você vai observar para a gente poder colocar de acordo aí a resposta correta com os pronomes, se é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, enfim, vamos observar direitinho. Então, temos aí o restante da frase. Estudo todos os dias. Quem estuda todos os dias? Então, nós vamos colocar eu. Eu estudo todos os dias. Então, quem é o pronome pessoal? É o pronome pessoal eu. Eu está indicando apenas uma pessoa. Então, essa pessoa está no singular. A segunda frase é: gostamos de brincar. Gostamos indica que está no plural. Então, quem gosta de brincar, né? Gostamos de brincar. Nós, né? Nós está no plural, né? Então, nós gostamos de brincar. Chegou muito atrasada. Quem chegou muito atrasada? Podemos dizer ela. Ela chegou muito atrasada. Agora, recapitulando mais um pouquinho, né, nós falamos que o pronome acompanha ou substitui o nome, que é o substantivo, por isso que nós chamamos e lembramos e dizemos que é o pronome, certo?
e ele se situa aí organizando as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, no espaço e no tempo de acordo com a conversa. E nós sabemos que a conversa é o discurso, né? Então, esses pronomes pessoais, eles vão indicar primeira, segunda e terceira pessoa, indicando, né, a primeira pessoa, quem, aquela que fala, né? A segunda, a quem se fala, e a terceira, do que se fala ou aquilo que se fala, certo? Então, encerramos por aqui e muito obrigado e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal?